comprar um Fusquinha? Tem que dividir em 3 vezes. Tá caro, presidente, o carro popular. Deixa caro, eu não tenho dinheiro. Desembaçador do vidro traseiro. Vidro traseiro. E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Carro Velho e hoje voltando 30 anos no tempo para falar sobre o ano de 1993, um ano muito importante para a indústria automobilística nacional. E antes de começar aí a falar dos carros especificamente, vou fazer um apanhado geral aqui para resumir para você que não se lembra muito bem naquela época ou nem era nascido, né? Para você poder entender como é que era o Brasil naquela época. E entender não é só uma figura de linguagem não, viu? O Brasil vinha de vários anos sem eleições diretas. Filhotes da ditadura! Todos Senhores, engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia... Aí em 1989 o Collor se elegeu, vencendo o Lula no segundo turno. E naquela época o mandato do presidente era de 5 anos. Então o Collor já assumiu em 90. Promover o bem geral e sustentar a união, a integridade. E o Collor, o Fernando Collor de Mello, tinha aquele estilão, né? Caçador de marajás, o político que tinha aquilo roxo, várias frases de efeito. Aí ele fazia Cooper com uma camiseta que sempre tinha uma mensagem. O ministro dele falava... Ah, aqui bateu, levou. E era nesse estilo, né? Mas um dos grandes desafios do Collor naquela época, de qualquer governante, na verdade, era controlar a inflação. A inflação era bizarra no Brasil nos anos 90. Anos 80 e 90. Mas nos anos 90, quando o Sarney entregou a presidência, já estava ali em torno de 70%. Ao mês, 70% ao mês. Os salários reajustavam todo mês. Mas não é porque aumentava, porque os preços aumentavam praticamente todo dia ou toda semana. Com os preços subindo até 2 vezes por dia, todo mundo corria quando ouvia a maquininha para pegar o máximo de mercadorias possível. Muitas famílias não sabiam se o dinheiro seria desvalorizado com o passar dos dias. Assim que recebiam o salário do mês, corriam para os supermercados para comprar tudo que podiam. O salário acabava rapidamente. Isso mês a mês, pensa numa loucura. A moeda vivia mudando de nome. Nos anos 80 era Cruzeiro, depois virou Cruzado, depois Cruzados Novos. Aí eles cortavam zeros para que o valor ficasse menor. Aí o Collor entrou e voltou a ser Cruzeiro, o nome da moeda. E aí ele teve uma ideia genial, né? Ele e a ministra Zélia Cardoso, né? Zélia Cardoso de Mello. A medida mais radical do plano Collor determinava que os saques da poupança, aplicações financeiras e contas correntes seriam reduzidos ao máximo de 50 mil cruzados novos. O que estivesse acima desse limite ficaria retido pelo governo no Banco Central pelo prazo de 18 meses. A poupança naquela época era um investimento. O dinheiro corrigia todo mês e muito, né? Então, a poupança era um dos rendimentos mais ali confiáveis. Além das outras aplicações, CDB, RDB, mas a poupança tinha um público grande naquela época. Vou dar um exemplo baseado em hoje. Quem tivesse mais de 20 mil reais guardado na poupança, ou vamos dizer 50 mil reais, mas acho que 20 mil reais acho que é um valor aqui que condiz mais, porque pegava a maioria das pessoas. O valor ficava congelado, ficava lá bloqueado, a pessoa não podia sacar. E com isso eles pensavam, bom, vamos reduzir o consumo. E aí o consumo vai reduzir a inflação. O plano perdeu força no final do mesmo ano. Crescimento da inflação, desemprego e recessão. Funcionou por um certo período? Funcionou, mas deixou muitas pessoas endividadas, pessoas com problemas. Porque às vezes a pessoa usava aquele dinheiro como complemento do mês e tudo, né? E aí botou muita gente em dificuldade. Aí o Collor, nesse estilo dele, apareceram as denúncias lá de
de Caixa 2, de campanha, sobra de campanha, EPC Farias, é um rolo. O irmão denunciou ele, aí começaram a investigar e tal, movimento cara pintada nas ruas, pedindo fora Collor. Até que em outubro de 1992, portanto o Collor tinha acabado de cruzar metade do mandato, a Câmara votou pelo impeachment dele. 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. A votação na Câmara durou pouco mais de 2 horas. Aí o Collor até tentou uma manobra ali de renunciar antes do impeachment, mas teve os direitos cassados e tudo. E quem assumiu foi o vice, que era o Itamar Franco. Senhor presidente, permita-me, antes de ler o compromisso, que entregue a Vossa Excelência a minha declaração de bens. Ele entregou um envelope com a declaração de bens no dia em que toma posse como presidente da República. Bom, o Itamar assumiu, mas os problemas brasileiros continuavam. A moeda continuava perdendo valor e aquele valor astronômico. Não era exagero dizer que o Brasil tinha muitos milionários naquela época. E sabe por quê? Porque qualquer coisa custava 1 milhão, mais de 1 milhão. Dá uma olhada aqui, ó, nessa propaganda de carros à venda, carros usados, uma propaganda da época, lá 1993. Vamos lá, Siri, mostra aí. A primeira oferta é um Uno Mille, ano 91, a gasolina, preço 110 milhões. Segunda oferta, um Uno 1.6R, 91, a gasolina, preço aqui na Porsche, 170 milhões. Tem também uma Ipanema SL, ano 92, preço 200 milhões. Uma Quantum 91 2.0, preço 260 milhões. Tem um Chevetinho super bonito, 89 SE, preço aqui na Porsche Veículos, 88 milhões. E uma Super F1000 Super Série a diesel, ano 93, 0 km, preço aqui na Porsche Veículos, 480 milhões. Ai, eu adorei, botei! Pensa num cenário caótico. Então, esse era o Brasil lá nos anos 90, de 90, 91, 92 e 93, pouca coisa mudou. Aí o Itamar assumiu e ele queria fazer um mandato ali para marcar e também parar de muito gogó, né, que o Collor era assim de falar muito e tomar medidas ali que eram impopulares ou nem fazer, né, porque também ele estava brigado com o Congresso, então tinha era um cenário muito complexo. Mas o Itamar resolveu botar a mão na massa. Foi nessa época que ele pensou, bom, o nome da moeda ainda era Cruzeiro, mas aí o Itamar elaborou lá o Plano Real. O Plano Real entrou em 94, mas antes disso teve a URV, depois veio o Plano Real em 94, e é a moeda que a gente tem há quase 30 anos. É uma coisa que também naquela época ninguém pensava, né? Não, vamos fazer uma moeda aqui e vai durar 30 anos. Quem falasse isso, a pessoa dava risada na cara, né? Porque o Brasil via mudando, cortando zero e tudo mais, né? Bom, e daí, voltando à questão dos carros, o cenário automobilístico, no meio dessa confusão, era também caótico. Por quê? Logo nos primeiros dias do Collor, ele falou assim, o Brasil tem... Os carros brasileiros são umas verdadeiras carroças. Falou assim, né? Então, em vez de o presidente já detonando a indústria nacional. Se a gente for pensar, né? O Collor era um cara rico, ele conhecia carros do mundo inteiro, né? Mercedes, BMW, ele sabia o que era bom, né? E se a gente for pensar na indústria nacional naquela época, convenhamos que os carros nacionais eram modelos antigos, reestilizados, que fazia lá um facelift, né? Então, o Gol, lançado em 80, mudava de cara e ia reestilizando. O Monza, mesma coisa. O Opala já estava, já desde 68,
Até 92 fabricava Opala e iam mudando a frente, mudando a traseira e incorporando coisas. E aí tinha Paraty, Voyage, Uno, que também lançou lá nos anos 80, vinha só mudando. Então a indústria nacional andava num ritmo lento, em termos de lançamentos. Vendia bastante, tal, mas em termos de lançamentos, a indústria nacional não investia tanto quanto poderia. Até por conta, eu até entendo, até por conta dessas incertezas, né? O Brasil não era um país para amadores já naquela época. Então vamos fazer um baita do investimento num país que está todo ferrado, economia com inflação monstruosa. Então, claro que a indústria naquela época, não só automobilística, mas toda a indústria, era mais cautelosa em termos de investimentos. E aí, nesse cenário que o Collor falou isso, que os carros eram umas carroças e tal, uma das medidas dele foi baixar as alíquotas de importação. Eu não lembro agora se ele baixou ou se ele zerou. Mas o fato é que em 90, 91, começaram a aparecer concessionárias de carros importados. E de uma hora para outra começou a vir para o Brasil BMW, Mercedes, os carros japoneses, Nissan, Mitsubishi, Honda, os Honda Civic que começaram a aparecer no Brasil, Toyota, e assim por diante, né? Também os carros americanos trouxeram lá, apareceu a Cherokee, mas era muito comum, assim, os carros importados criaram ali uma certa casta, né? Ó, fulano ali tá indo bem na vida, né? Tem até carro importado. E o cara tinha lá uma BMW 325 ou uma Mercedes, e Audi, até outros carros foram importados, Saab, Alfa Romeo, né? E por dentro ele difere um pouquinho dos outros pelo luxo, tá? Então tudo que tem de bom e do melhor tá nesse carro. Abre o motor pra mim? Quantos cilindros, Luca? 12 cilindros. 12 cilindros. Esse é o que há de melhor da tecnologia alemã. Esse aqui é um pequeno jatinho, então? Pequeno jatinho. E aí, para atender ali a classe mais popular, o governo trouxe também, incentivou também, para que entrassem os Ladas. Lada Samara, Lada Niva, que era o utilitário, e o Laika. Pronta entrega. Amplo porta-malas. Até que o capô é aproveitado, né? Desembaçador do vidro traseiro. Vidro traseiro. Quinta marcha. Marcha ré. Importado. Quem se importa? E, por outro lado, falou assim para a indústria, né? Ó, precisamos do carro mais barato. E quando o Itamar entrou, ele que meio que bateu em cima desse negócio do carro popular. O carro precisa custar menos de $7.000 para o consumidor, porque na cabeça do Itamar, $7.000 era ali o que o brasileiro médio podia pagar num carro zero. Né? Não estou nem falando de usados, mas o carro zero. E aí tá, a indústria começou a se ajustar daqui e dali. Já tinha o Uno Mille, né? O Uno Mille vendeu pra caramba. Aí também começou a ter o Gol 1000, o Escort Hobby. Chevrolet foi o Chevette Júnior. Cara, a Chevrolet não tinha, assim, opção. E daí eles pegaram um Chevette, que já estava ali em fim de carreira. Botaram um motorzinho 1000 nele, botaram o acabamento mais simples possível para tentar pegar a faixa ali do carro popular. Beleza. E uma outra ideia do Itamar, uma ideia clássica, foi que ele sugeriu para a Auto Latina, né? Na época a Volkswagen e a Ford eram parceiras, né? Ele sugeriu que a Volks voltasse a fabricar o Fusca. Porque na cabeça do Itamar, o Fusca era o carro popular, né? Mesmo que não fosse um carro econômico, ali, o Fusca 1.600. Então, o Itamar fez esse lobby aí. A indústria, lógico,
abraçou a ideia, né? E o Fusca voltou, naquela época eles falavam o Fusquinha. Ó, dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada para você ver como é que eles trataram esse assunto na época. O Fusquinha pode voltar às ruas mais moderno ainda este ano. A Auto Latina informou hoje ao presidente Itamar Franco que tem condições de produzir o Fusca. Segundo o sindicato, é preciso aumentar a produção, os salários e o nível de emprego, em troca da redução de impostos. O presidente do sindicato é contra a volta do Fusquinha. Se quiserem fazer Fusca, que façam, mas nós precisamos alertar o governo e a sociedade para o novo, para o futuro. Os empresários deram sinal verde para a produção do Fusquinha a partir de setembro. Custaria $7 mil, mais de 100 milhões de cruzeiros. Ele está de volta, 7 anos depois. Vem com poucas modificações. Ganhou catalisador, perdeu os frisos e agora tem para-choques na mesma cor da carroceria. Como faz questão de assinalar a campanha publicitária, o Fusca volta atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos, Fusca 94. A nova linha de produção do Fusca custou à Auto Latina mais de $7 milhões. O primeiro lote, com 540 unidades, chega ao mercado em setembro. A ideia é que a partir de novembro estejam saindo da linha de montagem 100 Fusquinhas por dia. E ao que tudo indica, não vão faltar compradores. Antes mesmo de ser lançado, já existem 13 mil pessoas inscritas nas filas das concessionárias, loucas para adquirir o Fusca. O problema é que até o final do ano serão produzidos apenas 6.500 carros. O maior patrono da volta do Fusca não poderia faltar na festa. O clima era mesmo de nostalgia. A exemplo do que fez Juscelino Kubitschek em novembro de 59, quando a indústria automobilística foi instalada no Brasil, o presidente Itamar Franco também chegou a bordo de um Fusquinha conversível. Quando o Fusca deixou de ser fabricado em 1986, ele custava cerca de $3.100, o equivalente na época a 44 salários mínimos. Hoje, 7 anos depois, o Fusca volta ao mercado custando $7.200, o equivalente desta vez a 117 salários mínimos. Um preço que deixou desanimado até um consumidor de Fusca muito especial, o presidente Itamar Franco. O presidente veio, viu e gostou, mas não sabia se ia levar ou não o Fusca prateado 001, o primeiro da nova safra, oferecido pela Auto Latina ao presidente. Vai comprar o Fusquinha? Conforme o preço for, né? $7.200. Tem que dividir em 3 vezes. Não tá caro, presidente, o carro popular. Deixa caro, eu não tenho dinheiro. Então o cenário automobilístico em 93 era esse. De um lado, carros populares, aí tinha toda a linha de derivados, né? Tinha o Gol, aí o Gol 1.6, o Gol 1.8, daí Voyage 1.6, 1.8, GL, GLS e todos aqueles derivados que as indústrias faziam na época, né? E do outro lado tinha os importados, para quem já tinha mais poder aquisitivo. E além disso, a indústria se aproveitou de modelos que já estavam consolidados em outros países para também disseminar ali um conceito de modernização da frota. Por exemplo, o Escort, que em 93 começou a ter esse modelo da terceira geração, que a gente chama até de Escort europeu. A Chevrolet trouxe o Vectra, que era também um modelo que na Europa era o Opel, né, divisão lá europeia da GM. Trouxe para o Brasil o Vectra A. A Fiat já tinha lá o Uno e o Tempra, né? O Tempra também é um carro que existiu antes na Europa. E a única que trouxe realmente um modelo ali, digamos assim, do zero, vocês até me corrijam aí se eu estiver errado em dizer que é o único, mas eu tenho a impressão que é o Volkswagen Logos. Começou a ser fabricado em 93, um projeto completamente novo, e foi a grande novidade ali do ano de 93. Bom, eu preparei aqui para vocês um ranking dos carros mais vendidos. Se você tem curiosidade para saber quais foram os carros mais vendidos em 93 e quais deles podem receber então a placa de colecionador, a placa preta. Então vamos lá, ó. O 10º carro mais vendido foi o Santana, com 25.629 unidades. Aqui não estão os números da Quantum, só do Santana. 9º lugar, o Chevette. Lembra que eu falei do Chevette Júnior? Então, o Chevette, juntando o Júnior e também
O 1.6 vendeu 32.506 unidades no ano de 1993. Mais um. O 8º lugar foi para o Tempra. O Tempra, em 93, lançou a versão 16 válvulas e entre todas as versões, Tempra Ouro e Tempra Prata, vendeu 33.346 unidades. O 7º lugar para Paraty, entre todas as versões, a Paraty vendeu 35.341 unidades. A Paraty que no ano seguinte, né, já em 94, sairia de linha com esse formato quadrado e depois entrou a bolinha. E aqui está ele, ó, o Logos, a grande novidade aí de 1993, pode ganhar a placa preta, vendeu 43.240 unidades no ano de 93. 5º lugar, o Monza Tubarão, vendeu 66.664 unidades 30 anos atrás. E em 4º lugar, o Cadete, que era também um carro que agradava bastante. Ele tinha essa pegada esportiva, que ele concorria ali diretamente com o Gol GTI, né? Tinha o Cadete GSI, que era o esportivo da marca. 68.484 unidades. 3º lugar foi o Escort. E aqui uma ressalva, o Escort teve 89.813 unidades vendidas, mas foi o Escort europeu, entre todas as versões que tinha ali o L, o GL, o Guia, tinha o XR3 e também o Hobby, já que estava naquela onda de carro popular, juntando todos os modelos, 89.813 unidades. Vice-líder de vendas, tá aqui, ó, o Uno. O Uno Mille impulsionou as vendas do Uno a 147.012 unidades em 1993. E o Uno tinha uma curiosidade, hein? O Uno ficava ainda abaixo dos $7.000, que o Itamar queria até $7.000, o Uno era abaixo de $7.000. E o campeão de vendas, o Gol, 180.937 unidades. Também aqui contando todas as versões. Falando agora dos carros que ficaram fora do top 10. 11º lugar para o Ômega. O Ômega tinha surgido em 92 e aposentou o Opala, entrou ali como top de linha. Vendeu 25.415 unidades. O Versalhes, que era o carro de luxo da Ford, nessa parceria com a Volkswagen, né, a Auto Latina, 16.938 unidades. A Ipanema, derivada do Cadete, 13.366. O Voyage, 12.403. A Quantum, lembra que eu falei que os números do Santana não contavam da Quantum? Tá aqui, ó. Só da Quantum foram 11.455 unidades. Aí tem os derivados do Uno, né, que é a Elba e o Prêmio. A Elba com 11.277, o Prêmio com 8.686. O Fusca, que tinha voltado, né? O Fusca, na verdade, era para voltar em 94, mas ele saiu com versão 93, 94. E só nesse período de setembro, que ele começou a chegar nas concessionárias até o fim do ano, foram 6.308 unidades de pessoas colecionadores e pessoas que gostavam do Fusca, encomendaram e totalizou 6.308 em apenas 3 meses. Aí tem o tipo também que a Fiat trouxe, aí também dentro dessa proposta de carro europeu, 5.418, foi o 19º mais vendido, e fechando o top 20, entre os 20 mais vendidos, o Vectra A, com 3.845 unidades do Vectra. E o Vectra também era um carrão, hein? Vamos combinar. Coloquei aqui, ó, o grande destaque da publicidade da época, que era a volta do Fusca. Buracos, voltei. Bom, galera, é isso. Esse pequeno apanhado aí sobre os carros que estão completando 30 anos. Temos aqui o Logos, temos o Vectra A, temos o Tipo, temos também o Fusca Itamar.
todos eles podem receber placa preta a partir desse ano. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixa seu comentário e o like, ativa o sininho das notificações para acompanhar sempre esses vídeos que eu estou postando aqui. E olha, vem muita coisa boa por aí, viu? Aguarde. Grande abraço, galera. Valeu. Olha aqui minha caminhonete. Vamos continuando. Esse Cadillac, coisa linda, cara. Agora, olha esse aqui, ó. Esse sim é um carro raro. Seria um bom negócio se não fosse esse carro aqui, ó. Lamborghini Contact. Olha que carro fantástico. Uau.